Ah, show de bola, gravando. Meninas, mais uma vez, boa noite. Alana, querida, quanta gratidão te receber. Thaís, parceira de guerra, né, Thaís? Estamos aqui toda terça-feira, é muito bom. Para mim Boa é noite, boa uma honra, noite. né, Boa tê-las noite. aqui. E agradecer mesmo, Alana, pela nova amizade, pela parceria, pela conexão, pelo momento de estarmos aqui para poder te ouvir, aprender com você. Eu já estou aqui, ó, cheia de, ai meu Deus, muitas perguntinhas. Isso é tão bom, né? Podermos Sim. contribuir com pessoas do bem que querem ver a gente crescer, né? Eu não vim deste lugar. A minha força, a minha motivação sempre foi muito sozinha, minha jornada, minha caminhada, sabe? Eu tirava essa força interna, Lana. Não lembro se eu comentei com você quando a gente se conectou ali, que eu engravidei com 15 anos. Então ali eu bati no peito e falei: Meu Deus, não posso permitir que falte nada, nem para mim, nem para o meu filho. Eu preciso honrar novamente a confiança dos meus pais. Então ali eu abaixei a cabeça e fui, né? Claro que tive muitos apoios e isso é maravilhoso demais. Mas tem muita coisa que a gente não percebe no meio do caminho, né? É Quando a gente só verdade. decide abaixar a cabeça e trabalhar, 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 estudar, né? Então, a minha jornada veio deste lugar. Então, para mim, de 2021 para cá, que eu comecei a ter conexões, a criar conexões, a estar em ambientes onde eu pudesse conhecer pessoas, né? Pessoas abertas, pessoas de outras áreas, onde eu pudesse também aprender com essas pessoas, ensinar, falar da minha história, na verdade, muito mais aprender do que ensinar, né? Porque a gente se coloca muito como humilde, e isso é algo que, para mim, é, é uma das características, né, principais, né, ter ali uma humildade, ser ensinável, ser flexível. Eu acho que a gente tem muito que aprender com pessoas e toda vez que a gente aprende, a gente consegue internalizar e transbordar aí, né, para a vida de outras pessoas. Então, muita, muita, muita gratidão por estar aqui e quero te apresentar, né, gente? A Lana, ela é advogada. Deixa eu falar quem é essa mulher aqui. Eu vou ler, viu, Alana? Porque são muitas Fique à emoções aqui. vontade. Então, a Alana ela é advogada, especializada na área da saúde, empresária no mercado de saúde, é especialista em direito empresarial, direitos humanos, ordem jurídica, Ministério Público e Cidadania. Que linda, parabéns por isso. Com mais de uma década de experiência na enfermagem, que me deixou mais apaixonada ainda por você. Atua como assessora no Conselho de Enfermagem, onde atualmente exerce a função de assessora legislativa. É consultora estratégica para profissionais de saúde, com expertise em gestão de riscos, segurança jurídica e gestão estratégica de negócios na área da saúde. Já atuou como líder, né, no planejamento e gestão da FUNAD, depois me conta um pouco mais, liderando uma equipe de cerca de 400 profissionais de saúde, mentora na área de crescimento e consultórios e clínicas de saúde e palestrante nacional. Ai, que linda, maravilhosa! Quanta Prazer. honra te receber. Vou passar o bastão para você. Fique à vontade. As pessoas vão assistir essa aula, vão ir se conectando e certamente aí, né, ter uma infinita é, conexão contigo, quanto numa necessidade mesmo, né, pessoal quanto profissional. Então, seja Sim. muito bem-vinda à nossa comunidade, querida, e sinta-se à vontade. Muito, muito obrigada, doutora Patrícia, doutora Thais, que estão aqui. Muito prazer estar compartilhando com vocês um pouco da minha história e do conteúdo que eu vou trazer aqui. Eu espero que seja enriquecedor de fato para vocês. Eu amo, amo, além do meu trabalho, compartilhar, me conectar e conversar sobre assuntos da nossa área, né, do nosso dia a dia. E quando eu me conectei com a Patrícia, foi muito interessante, porque eu participo de alguns grupos, antes, introduzindo aqui a nossa conversa, e eu lembro que quando eu entrei na comunidade, eu falei assim, nossa, que comunidade diferente. Algo me chamou a atenção, a movimentação do grupo, né? A gente participa de vários grupos, a gente vê que com o tempo as pessoas vão ficando morninhas, aí não vai Sim, ficando tão ativo, mas eu percebi que existia uma movimentação muito intensa e muito interessante ali no grupo, na comunidade, pessoas se ajudando, colaborando, os textos bíblicos, as reflexões.
Então, eu achei muito interessante. Foi a partir dessa minha percepção do andamento da comunidade que eu falei com a doutora Patrícia e, assim, eu fiquei encantada com o projeto dela, com o trabalho dela, com tudo que ela realiza. E a cada vez me encanto mais com você, tá, Patrícia? Ouvindo mais um pouquinho aqui, eu não sabia dessa sua história, então é muito bom. E eu sempre falo assim que o homem planeja o seu caminho, mas Deus dirige os seus passos, porque eu jamais imaginaria estar aqui falando para vocês. A maioria eu não conheço, né? A grande maioria eu não conheço de fato, mas estou aqui. Então eu acredito que Deus abre os caminhos, as portas, as oportunidades para que a gente fale com as pessoas certas, as pessoas que Ele determinou que a gente falasse, tá? Então eu Sim. espero de fato que vocês aproveitem um pouco dessa conversa. Nesse momento aqui, eu preparei alguns slides para trazer para vocês e conversar. Eu vou fazer um mixinho assim sintético de um pouco da minha trajetória na área da saúde. Por mais que eu seja advogada, né? Alguns podem falar, advogado, já penso na judicialização, no poder judiciário, mas eu sou advogada que estou sempre muito próximo da área da saúde, dos profissionais da saúde. Eu trabalho mais de uma década, tá, com vocês. Então, no meu dia a dia, de fato, conversando com os profissionais e ajudando nas batalhas diárias, seja ali os profissionais que estão nos plantões, né, são seletistas, são estatutários, concursados, ou os profissionais que já possuem um negócio, uma clínica, um consultório. Então, eu venho acompanhando essa jornada, acompanhando o passo a passo, né, o crescimento de cada uma das profissões, tanto da enfermagem, que é a área que eu estou imersa, né, há muito tempo, como da área Sim. médica, da nutrição, dos fisioterapeutas. Então, a gente vê cada vez mais, principalmente com os holofotes da internet, né, que houve um boom muito grande na saúde, e as pessoas agora estão se despertando, de fato, para os Exatamente. inúmeros nichos, as inúmeras áreas que existem, né, as possibilidades de atuação dentro da área da saúde. Mas antes de a gente pensar até nisso, até antes de a gente pensar em um negócio, antes de a gente pensar numa carreira de empresária dentro da área da saúde, a gente tem que pensar um pouco sobre a construção da nossa marca, a construção da nossa autoridade diante de quem? Do nosso público-alvo, diante dos nossos parceiros, né? Para que a gente possa ter um crescimento sustentável ao longo do tempo. E é sobre isso que eu venho falar aqui com vocês, sobre o planejamento da carreira, sobre a gestão da sua vida e o seu negócio e como é que a gente pode ser consistente nessa nossa trajetória, tá? E aí a gente já inicia aqui falando um pouquinho desse nosso planejamento de carreira. E eu acredito que muitos de vocês que participam aqui da comunidade, vocês são seletistas, né? Eu acredito que a grande maioria, não é, Patrícia? A grande maioria são seletistas, alguns possuem um Sim. negócio, não é isso? Já Aham. possuem algum tipo de negócio, e eu sei que uma grande parte também busca abrir um negócio em algum momento na área da saúde, seja uma clínica, seja um consultório, seja um serviço de consultoria, né? Seja, enfim, existe uma infinidade de oportunidades dentro do mercado. Diferentemente de antigamente, vamos dizer assim, antes do boom da internet, em que para a gente existiam dois caminhos, não sei se era assim para vocês, era o caminho do ensino, da docência, ou dos plantões, né? Eu acredito que essa tinha sido a realidade de vocês. Exatamente isso. A gente se formava sabendo que, no caso de vocês da saúde, existiam esses dois caminhos. Ou você ia fazer o concurso ou lecionar na faculdade, ou você ia ser uma seletista, trabalhar no hospital. Ninguém nunca ensinou, assim foi comigo também na minha graduação. Eu imaginava que eu tinha que ser empregada de alguém. Ninguém nunca me ensinou que eu poderia ter o meu negócio. E eu achava aquilo muito distante para mim. Então, a gente foi ensinada, né, na nossa vida acadêmica a ser empregada de alguém, né? E isso a gente sabe e faz muito bem. Mas ninguém ensinou que a gente poderia voar com as nossas próprias asas. E hoje, com as notícias, as informações, a gente vendo pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão crescendo profissionalmente através do foco da mídia, né? Através do foco das redes sociais, através do foco, o advento mesmo da internet, a gente começa a olhar e falar assim, poxa, existe um outro caminho
Então, além dos meus plantões, além do meu trabalho, da minha carteira assinada, do meu contrato de trabalho, existe um outro caminho que eu posso seguir, e eu posso seguir fazendo aquilo que eu faço aqui dentro, então os nossos olhos começam a se abrir. Então, por mais que você não tenha ainda um negócio aberto, um CNPJ constituído, ou clientes, nem que você trabalhe em home care, né, ou trabalhe a domicílio, né, atendimento domiciliar, mesmo que você não tenha nem como pessoa física você trabalhe, mas que você tenha a intenção, a possibilidade de trabalhar um dia, essa conversa aqui também é para você, tá? Então, nós vamos falar para dois públicos aqui. Você profissional que está aí trabalhando como seletista e tem a intenção de abrir um novo horizonte à sua frente, abrir uma porta em algum momento para que você possa ter o seu próprio negócio. E nós vamos falar também para aqueles profissionais que já têm um negócio, tá? Que quer prosperar no seu negócio, que quer lotar ali a sua agenda, que é um desejo de muitos de nós, né? Quer ter um negócio sustentável, com uma tríade bem construída. Eu vou falar o que é essa tríade para vocês, tá? Para que, de fato, vocês entendam o que é que faz a diferença nesse mercado em que as pessoas estão buscando alternativas de crescimento pessoal e profissional, tá? Mas antes da gente pensar em um negócio, a gente tem que planejar a nossa própria carreira, certo? É como se um negócio ele fosse uma extensão da nossa atividade, da nossa vida pessoal, certo? Eu costumo dizer que não existe uma Alana em casa, tá? Alana, vamos dizer assim, pessoa física, e uma Alana no meu escritório, uma Alana pessoa jurídica. Eu costumo dizer que é a mesma pessoa. A gente não consegue dissociar, a gente tenta. A gente tenta falar assim, acabou aqui meu expediente, acabou o horário comercial, agora eu vou ser a Alana mãe. Agora eu vou ser a Alana esposa. Mas na maioria das vezes a gente não consegue fazer essa diferenciação, essa distinção. A gente não consegue separar, né? O que é muito difícil, principalmente no nosso tempo, né? Essa dificuldade é muito clara. E aí, quando eu falo de planejamento de carreira, e que eu digo assim, olha, antes de você mirar no negócio, mira na tua carreira, mira em construir uma estrutura sólida antes de você abrir as tuas asas, eu estou falando também para um terceiro público, que é o público que não quer empreender, que é o público que quer continuar dentro do um emprego ou um serviço público ou um serviço privado, certo? Mas existe o intraempreendedorismo, né? Existe aí também um planejamento de carreira para que você permaneça no mercado de trabalho, certo? Então, retomando, eu estou falando aqui para os três públicos. Com certeza você vai se encaixar em algum deles. Se você não tem intenção de ter um negócio, se você não tem intenção de sair vamos dizer, do âmbito do seletista, certo? Vou falar para você que tem um negócio, certo? E vou falar para você que quer ter um negócio, ok? E aí eu começo falando um pouquinho dessa jornada de planejamento da minha história. O que é que aconteceu com a Lana? Eu comecei logo após me formar, eu já fui inserida no mercado de trabalho, já fui trabalhando com a área da saúde de fato, e eu estava muito bem acomodada, eu estava ali numa fase profissional muito agradável, eu trabalhava muito, mas eu tinha um bom salário, e aquilo me gerou um certo. Eu tinha um contrato de trabalho, tá? Então eu era seletista, apesar de trabalhar num órgão público, mas o regime era seletista, então eu tinha jornada de trabalho, né? Eu tinha que cumprir as obrigações como empregada, e ali me deixou muito numa fase confortável da vida. Só que a Lana que vocês estão vendo aqui, eu sempre fui muito, desde pequena, eu fui muito ativa para negócios. Então, assim, eu muito nova, sem poder, eu não sei se vocês conhecem, acho que sim, né? É, aqui é muito conhecido na minha região, a Avon. Então, eu fui a Lana que Opa! comecei. Conhecem? Pronto. Eu Sim. comecei a vender Avon muito nova. Eu acho que eu tinha cerca de 12 anos, 11 anos, nem podia. Mas aí, minha mãe fez um cadastro e eu ficava vendendo. Para vocês terem ideia, eu gostava tanto de negócios, e ali já mostrava, né, na minha veia que eu gostava realmente de empreender, que eu
Com 11 anos, eu lembro como se fosse hoje, eu vendia muito Renil, que era um dos produtos mais caros da Avon. E isso me levou a Os muito queridinhos. para rejuvenescimento. E eu Sim. não sei como, mas eu acho que naquela ânsia de vender, eu consegui muitas premiações. E isso me instigava. Então, eu pegava, assim, na época, R$ 20. Eu ia no centro da minha cidade, comprava ali brincos, colares e multiplicava o dinheiro. Então, onde eu via oportunidades, eu queria entrar e entender o que acontecia. Só que naquela época, obviamente, eu muito nova, né? Fui crescendo, na minha mente, não existia nenhuma estruturação. Para mim era comprar, multipliquei o dinheiro, vou comprar mais, mas tudo sem estrutura, até porque eu era uma adolescente, né? Foi crescendo e aí a minha mentalidade foi sendo moldada por pessoas, inclusive da minha própria família, que geralmente você tem alguém na sua família que faz o quê? Olha, siga por esse caminho, vai lhe dar estabilidade, né? Ah, olha, faça um concurso que você vai ser mais estável. Não sai desse hospital, não, para você empreender, porque empreender é muito difícil. Quantas empresas não fecham? O Sebrae está falando aí, ó, que as empresas não chegam nem a 3 anos de existência. Aí você vai deixar o certo pelo duvidoso, e aí começam as vozes nos nossos ouvidos para nos desestimular. E aí, no meu período da faculdade, eu tinha a ideia de que eu precisava da estabilidade, que eu queria a estabilidade que a minha mãe não teve, que meu pai não teve, e eu achava que essa tal de estabilidade existia. E eu descobri que não existia. Foi aí que eu trabalhando nesse tempo todo, da forma que eu estava, Deus foi tão maravilhoso que me fez viver um momento de desconforto. E aí vai o primeiro insight que eu vou trazer aqui para vocês. É no desconforto que nós tomamos alguma decisão importante. É no desconforto que nós conseguimos nos movimentar para algo que vai nos levar para outro nível. Então, como minha vida estava muito confortável, recebendo ali o meu dinheiro, trabalhava muito, sim, paguei com a minha saúde por isso, mas eu precisei passar por um momento de retirada daquele meu local. Deus precisou me tirar daquele local de trabalho, me deixar totalmente desconfortável, sem receber o meu salário até o quinto dia útil do mês, né? Sem saber como eu ia pagar as minhas contas, mas aí foi necessário, de fato, eu começar a planejar a minha carreira. E aí vai a segunda lição, o segundo insight que eu vou trazer para vocês. Não espere chegar um momento que Deus lhe retire de determinado lugar para que você tome uma atitude sem que você esteja preparada. Não espere acontecer algum momento de seca na sua vida para você começar a se preparar. Na verdade, é isso, né? Não espere chegar ali um momento de deserto para que você procure um oásis. Esteja pronta para um momento de deserto, tá? E foi de fato isso que eu aprendi e me fez entender que antes de a gente subir um nível, antes de a gente abrir um negócio, abrir uma clínica, abrir um consultório, a gente precisa estar com a base bem feita. Então, por mais que você pense assim, Alana, eu não tenho pretensão de abrir um negócio nem tão cedo, mas você tem como começar a se projetar para que no momento que esse negócio chega até você, essa oportunidade chega até você, você esteja pronta. Ruim é quando você não está pronta, como eu não estava. Eu não estava pronta para aquele momento que eu vivenciei em 2019. Eu não estava. E foi na dor. Foi num momento desconfortável que eu precisei pensar assim, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou planejar a minha carreira, tá? Então, a primeira coisa que eu comecei a avaliar, e é algo que eu sugiro que vocês façam, é buscar clareza sobre o que você quer na sua vida, tá? Clareza sobre o que você quer no seu negócio. Essa palavra é uma palavra-chave para tudo. Clareza. O que é que você quer? Tenha muito claro e defina isso, para que você não esteja pulando de galho em galho, quebrando a cabeça, perdendo dinheiro. Então, comece agora, desde já, a pensar no que você quer. Alana, mas eu não tenho nada definido. Você não precisa definir. Eu estou dizendo, comece a pensar e comece a buscar clareza.
tá? Porque em um mundo que a gente é bombardeado de informação a todo momento, se a gente não buscar clareza, essas informações vão adentrar nossa mente e vão nos confundir ainda mais. Então, o que é que acontece hoje? A gente sempre está buscando um plus. E o autossabotamento, né? A gente se autossabota. Geralmente é assim. Eu não tenho coragem de abrir hoje o meu consultório na área de estética. Não tenho de forma alguma. Eu preciso fazer um curso. Aí, quando você faz aquele curso específico, você diz: eu acho que eu ainda não estou pronta, não estou me sentindo preparada. Agora eu vou fazer um curso prático de injetáveis. Aí você faz o curso. Depois você diz: eita, eu acho que eu preciso daquele outro. E você vai acumulando informação, acumulando informação. E aí, essas informações chegam ali travar lhe travar de uma forma que você perde a clareza. Você acaba achando que as coisas são mais complexas do que de fato elas são. Então, pense nisso, tá? Com clareza o que você quer. Comece a pensar no público que você quer trabalhar. Comece a pensar assim: qual é a minha área de conforto? Olha só o que eu estou falando. Eu estou falando de área de conforto, eu não estou falando de zona de conforto. Zona de conforto é quando a gente está ali como eu estava antes de 2019, muito bem confortável, estava recebendo meu saláriozinho até o quinto dia útil do mês, então eu estava numa situação de conforto. Agora eu estou falando para você, procure saber qual é a sua área de conforto. Qual é a área que de fato você é bom no que você faz? Né? Qual é a área que você de fato tem um conhecimento extra, tem experiência? Qual é a área de fato que é confortável para você? Esse é um bom começo para quem não sabe com o que trabalhar, tá? E essa é uma dica muito interessante que quando eu falo com alguns profissionais, percebam bem, olha, eu tenho profissionais que eu falo assim: "E aí, mas você tem alguma área que você pretende trabalhar?" E a pessoa fala: "Olha, eu tenho experiência, muita experiência, trabalhei muitos anos com a área de saúde da mulher. Trabalhei em SUS, né, na unidade básica, então eu tenho muita experiência. Só que eu quero empreender agora com a área de estética." Então, veja só, a pessoa está ali familiarizada, tem a sua área de conforto, mas ela quer, de uma hora para outra, abrir um negócio que ela não tem a expertise e que ela não fez o planejamento correto para que ela abrisse aquele negócio. Então, as chances, claro que isso pode dar certo, mas as chances de dar errado é bem maior do que a chance de dar certo. Por quê? Porque o terreno ele não foi bem sedimentado. A rocha que a gente precisa ter a sustentação na terra, ela não estava bem arraigada. Então, antes de a gente tomar qualquer decisão acerca de onde eu vou empreender, qual negócio eu vou investir, a gente precisa ter esse terreno muito bem, muito fixo no chão, tá? Então, comece a ter a clareza sobre o que você quer, sobre o que você faz, qual é a sua área de conforto, tá? E comece a, a criar um profissionalismo sobre a sua vida, mesmo não tendo um negócio. Alana, o que é que você quer dizer com isso? Um profissionalismo, mesmo sem ter um negócio. Comece a avaliar você como se você fosse, de fato, uma empresa. Por quê? A partir do momento que eu olho aqui para a Thaís, que eu olho para a Patrícia, que vocês olham para mim, vocês têm 3 segundos para construir uma imagem ou algumas características sobre a Lana. Eu olhei para a Thaís, olhei para a Patrícia. Então, eu sei que durante todo momento eu preciso estar construindo o meu posicionamento. Por quê? Essa minha construção, esse meu planejamento de carreira vai fazer com que futuramente eu esteja pronta para abrir o meu negócio. Agora, imagina que eu não tenha me organizado nos bastidores, eu não tenha feito network, eu não tenha conexões, eu não entenda nada de negócios, nada de gestão, nada de dinheiro, nada de precificação, nada de jornada do paciente, nada de experiência do paciente. E aí eu faço: ah, não, agora eu estou pronta, terminei a minha pós, estou pronta para empreender. Qual é a chance disso dar certo? Entendem? Então, quando eu falo organize os seus bastidores, é porque você precisa se planejar no bastidor mesmo. Organizar a sua agenda,
organizar os seus horários, organizar a sua rotina, tá? E a gente pode achar que isso é besteira, mas não é. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados a utilizar a agenda de forma incorreta. Só vou dar um exemplo aqui para vocês. A agenda, ela foi feita, a agenda que eu digo, a agenda calendário, ela foi criada para a gente colocar os nossos compromissos com data e hora. A agenda, ela não foi criada para a gente colocar as tarefas que a gente tem que fazer ali todos os dias. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas muitos anos da minha vida, eu pegava assim, que dia hoje? Dia 17 de junho. Aí eu acordava, né, ia lá, colocava, hoje eu tenho que fazer. Aí anotava. Item A, item B, item C, anotava tudo. E achava que eu era a pessoa mais organizada do mundo. Eu achava que eu tinha um controle sobre a minha vida. E eu estava errada, porque a agenda ela não foi criada para isso, tá? A agenda foi criada para que a gente coloque ali informações com data e hora, ok? Essa é a informação que eu passo para vocês. Ah, Alana, e aí? Onde é que eu vou colocar as minhas tarefas? Em um outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas as tarefas elas fazem parte dos projetos. E a gente precisa ter um sistema de tarefas para que a gente possa executar no nosso dia a dia, remindo o nosso tempo, aproveitando o nosso tempo, tá? Então, é isso, organizar os bastidores é buscar saber o que é que eu tenho que colocar na minha agenda. O que é um projeto? O que é uma rotina que a Lana está falando? Eu preciso fazer isso? Precisa. Independente do que você faça na vida. Se você existe, você precisa ter uma estruturação pessoal na sua vida antes de pensar no profissional, tá? E se você tem um negócio, se você tem um consultório, ou se você tem uma empresa, você precisa ainda mais pensar sobre isso. E quando eu falo de agenda, de gestão, de rotina, de agenda, de rotina, eu tô falando de gestão, tá? Então, se você tem um negócio, você precisa sim, mesmo que o seu negócio seja pequeno, ter uma estruturação mínima, para que o teu negócio tenha estrutura para escalar futuramente, tá? Para escalar mais na frente. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando uma tríade, tá? É uma tríade que eu utilizo com vários profissionais, que se chama o seguinte: a tríade do departamento administrativo, a tríade do departamento comercial e da atividade finalística. O que é essa atividade finalística? É sua atividade. Se você trabalha com saúde da mulher, a sua atividade finalística é essa. Se você trabalha com estética, a sua atividade finalística é essa. Se você trabalha com ensino, a sua atividade finalística é essa. Então, você precisa ter dentro do seu negócio esses 3 departamentos minimamente estruturados. Por mais que seja você sozinha ou você com mais uma pessoa, seja você e sua secretária ou você para fazer tudo, você é a secretária, você é o comercial, você é a que faz a atividade finalística, que a gente começa assim, é normal, mas você precisa organizar para que a sua empresa possa crescer. Porque sozinha você não vai conseguir fazer o seu negócio crescer. Então, por isso que eu digo desde o início, gente, vocês não precisam ser perfeccionistas. Não precisa estar tudo milimetricamente arrumado, mas você pode hoje, em época de tecnologia, ter principalmente os seus arquivos organizados, por exemplo, no seu Drive, ter um e-mail organizado, né? Ter esses departamentos, uma pastinha para cada departamento desse. Por quê? Por mais que a Lana seja o comercial que vai estar atendendo ali o paciente, é a Lana também que vai fazer o administrativo, que vai emitir uma nota. É a Lana que vai fazer a atividade finalística. Então, eu preciso, se sou eu sozinha na minha empresa, eu preciso pensar o seguinte: não, hoje é a gestão comercial que vai tomar conta aqui do meu turno da manhã. Hoje eu vou fazer o meu trabalho comercial. Ah, não, amanhã é a sexta-feira. Eu deixei a sexta-feira o turno da manhã para o departamento administrativo, para a gestão. Então, vai ser ali que eu vou pensar nas minhas estratégias, ali que eu vou pensar no meu planejamento, ali que eu vou monitorar o meu planejamento, é ali que eu vou emitir notas, é ali que eu vou fazer o trabalho administrativo. Estão me entendendo? Então, por mais que seja você sozinha, você tem que ter momentos para que você faça o papel de cada um desses departamentos, dos 3 departamentos que eu cito aqui. Ah, Alana, tem outros? Tem, mas aqui eu estou falando
uma estrutura que dentro da nossa realidade ela é suficiente. Então, repetindo, se você tem um negócio, se você pretende ter um negócio, tem estruturado minimamente o departamento comercial, o departamento administrativo e o departamento de atividade finalística, tá? Então, isso é extremamente necessário para que você pense e execute, tá? Antes mesmo de você tomar um outro passo. Por exemplo, eu quero contratar uma secretária que eu não tenho. Ora, se você não tem, a secretária vai te ajudar, numa secretária não, vou dar um outro exemplo, uma assistente administrativa. Aí essa assistente administrativa vai chegar no teu negócio. Se você não tem uma estrutura minimamente organizada, você vai perder muito tempo tendo que entender o teu negócio para você passar as informações para a tua assistente administrativa. Seria diferente se você tivesse ali um procedimento operacional padrão, se você já tivesse pastas estruturadas, se você tivesse lá uma pastinha RH, uma pastazinha financeiro, outra pasta protocolos, entendem o que eu estou querendo falar? Então são coisas simples que não demandam dinheiro, finanças, porque hoje a gente tem um Gmail, por exemplo. Você não precisa pagar um Gmail. Você tem o Google Drive, que é uma nuvem excelente para. Estou vendo aqui o chat também. Uma nuvem excelente. Boa noite. Estou vendo aqui, tá? Podem ir falando também no chat, caso vocês queiram. Então, você tem aí o Drive à sua disposição para fazer essa organização do teu próprio negócio, tá? E aí, eu chamo também a atenção para vocês, antes de a gente passar para o próximo tópico aqui dessa nossa conversa, é cuidado para você não perder o teu propósito. Por quê? Quando a gente começa a ali bagunçar as coisas, a gente não tem aquela estrutura mínima, a gente começa a perder o quê? O que eu falei, a primeira palavra que eu falei aqui para vocês, clareza. Então, quando você diz assim, ah, não, mas está tudo na minha cabeça. Ah, não, tá ali nos meus post-its. É post-it em tudo que é canto. É post-it na tela do computador, é post-it na tua televisão, na tua geladeira. E quando você menos espera, assim, nada E funciona. post-it até no teto. Post-it até no teto, a verdade é essa. Aí a gente acaba confundindo a nossa própria cabeça, né? Porque a gente não se sente segura com as informações, né? Então, clareza é a palavra quando a gente fala sobre planejamento de carreira. Eu estou sendo clara, estou tentando Sim, também olha, eu resumir já quero trazer aqui. uma perguntinha aqui, Alana. Quando você fala de atividade finalística, são os nossos entregáveis, né? Isso. Vou dar um exemplo para você, tá, Patrícia? Excelente sua pergunta. Atividade finalística, vou dar um exemplo de uma profissional de estética, tá? Ah, eu sou Sim, enfermeira esteta. A atividade finalística dela são os serviços que ela presta. Então, se ela faz uma aplicação de toxina botulínica, um preenchimento, uma limpeza de pele, é a atividade finalística dela. É como se fosse a atividade técnica do profissional, tá? perfeito. Qual é a atividade Protocolos, finalística? ops, documentações, mão na Isso, massa, enfim, tudo envolve exatamente. nessa atividade. Exatamente. Inclusive capacitações, tá? Legal, Capacitações eu insiro também dentro do departamento de atividade finalística. Por quê? Você está investindo na capacitação técnica. Então, tudo perfeito. que for técnica é com você, tá? Uhum, A minha atividade finalística dentro do escritório de advocacia é o quê? É a própria advocacia. A atividade sim. finalística do enfermeiro esteta é a estética. A Uhum, atividade finalística da profissional que trabalha com obstetrícia, com saúde da mulher, é a própria saúde da mulher, tá? Então, sim. é a sua atividade técnica. Aí sim que eu Uhum. chamo atividade finalística, tá? E aí, só um momentinho para eu ligar aqui o ar rapidinho. Deixa eu pegar aqui o controle. Deixei aqui o controle longe de mim, mas é assim mesmo, ao vivo, né? Vai, querida. Outro ponto muito importante é sobre
que eu trouxe para a nossa conversa foi sobre a construção de autoridade, tá? Olha o verbo aqui, construir autoridade. E eu costumo dizer que esse pontozinho aqui ele é muito importante, tá? Dentro desse tripé que eu trouxe para vocês, esse aqui é um ponto que eu digo, eu poderia dizer que é o coração. É o coração de um negócio, é o coração. Por quê? Por que, Alana, é um coração? Por que, Patrícia? Eu costumo até dizer assim, que geralmente a gente pensa que o trabalho, ele é só. Eu falo isso porque eu vivo no dia a dia com os profissionais, tá? A gente quer fazer tudo de forma gratuita, às vezes a gente pensa que é uma própria ONG. Claro, a gente tem sim nossos propósitos, a gente tem que servir, mas a gente tem que pensar também que a gente precisa comer, a gente precisa investir, né? A gente tem a nossa família para sustentar, para prover. Então, o trabalho ele é digno e o trabalho ele também precisa ter uma contraprestação, certo? Então, não existe empresa sem lucro. Por isso que eu venho falar aqui sobre autoridade e consistência. E eu digo que isso é o coração da empresa, por quê? Quando você se posiciona como autoridade na sua atividade finalística, você vai ter o quê? A clareza, vai gerar desejo e vai trazer receita para o seu negócio, tá? Então, a gente precisa um pouco desmistificar aquela ideia que a gente tem de que, ah, não, mas eu não quero dinheiro. O dinheiro, né? A gente tem muito essa ideia na nossa mente. A gente, ah, não, dinheiro é sujo, muito dinheiro vai me fazer mal. Não é isso. A gente sabe que o amor ao dinheiro que é um mal, né? Mas o dinheiro, como eu estava falando aqui para vocês, o financeiro numa empresa, ele é uma bênção. Já pensou quantas pessoas você vai poder empregar? Já pensou no como o dinheiro vai te trazer liberdade? Como o teu conhecimento que você investiu ali em tantos anos de faculdade, em pós-graduação, num mestrado, num doutorado, né? Vai te trazer um pouco mais de conforto, então nada mais do que justo, certo? Então, o que que a gente vê hoje no mercado? A gente vê muitas pessoas que às vezes você fala assim, poxa, aquela pessoa ali, ó, ela nem tem muito conhecimento técnico, mas ela consegue converter tanto, ela consegue vender tanto os serviços dela. Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque aquela pessoa, ela construiu uma autoridade com muita consistência. Por isso que eu falo que essa autoridade é um dos aspectos mais importantes dessa nossa conversa. Porque a autoridade é que vai fazer você se sobressair. É você fazer com que as pessoas contratem você por um valor 2x e não contratar o outro profissional por X, tá? Então, aqui eu estava falando até para uma profissional, estava falando assim, o que é que faz um nutrólogo aqui na minha cidade cobrar R$ 1.200 uma consulta e o outro nutrólogo cobrar 300, R$ 400? Qual é a diferença desses dois profissionais? Qual é a diferença de uma água mineral que a gente compra ali, aquelas descartáveis de R$ 2, R$ 3, R$ 4, e aquela outra água mineral que a gente compra no supermercado de vidrozinho, R$ 40? Né? O que é que diferencia o hambúrguer do McDonald's? Água da voz? Pronto, é essa mesmo. Essa água mesmo, né? Que é Sim, transparente. Nossa, gente, que água cara. sim, E tem consumidor. Por quê? sim, Tem alguma coisa ali por trás, não é? É a exatamente. autoridade, a consistência, a construção de marca. O que é que faz a gente comprar no McDonald's? O McDonald's tem o melhor hambúrguer do mundo? Tem. Existem outros muito mais saborosos, mas ele construiu uma marca, ele construiu uma autoridade no mercado, né? Então, o que é que faz? Pensa aí, o que é que faz um paciente te procurar a Thaís, um paciente te procurar a Cinder, te procurar a Patrícia, me procurar? O que é que a gente tem de diferente que vai fazer o paciente nos procurar? Então, é essa autoridade que a gente precisa mostrar para o mundo. Porque títulos por si só não vai te trazer resultados, tá? Títulos, principalmente hoje em dia,
Hoje em dia não, é hoje em dia mesmo, assim, não traz os resultados esperados. Por quê? Hoje as pessoas querem resultados palpáveis. Então, se você tem um título, eu sou PhD, e você não faz nada com esse título, você tem só ali os seus certificados, não sei se é diploma, certificado, só ali aquele registro, não serviu de nada, porque o conhecimento ficou só para você. Você não fez nada com aquilo. Hoje, o que é que o mercado e o mercado da saúde também precisa entregar? Resultados. As pessoas hoje querem resultados, não querem saber se você se formou em Harvard, se você se formou em qual universidade foi, elas querem saber certo. E qual é o problema, o meu problema que você vai resolver? Como é que você vai resolver? Hoje as pessoas estão procurando soluções para os seus problemas. E o que é, Alana, que resolve problema? Quem é que resolve problema? Somos nós. Você como profissional pessoa física ou você profissional como empresa, tá? É você que vai resolver o problema. E para você resolver o problema, você precisa saber qual é o problema que você está resolvendo. Então, se eu te perguntar hoje, qual é o problema ou os problemas que você está resolvendo na tua área de atuação, tá? Eu geralmente faço isso com as minhas clientes. E aí, eu fiz um treinamento recente, Patrícia, com elas, sobre vendas específicas para consultórios. E aí, eu perguntei assim, ó. Perguntei assim, fulaninha, me diz o que é que você vende? Aí ela fala, eu vendo aplicação de Botox, a outra, eu vendo um preventivo humanizado. Né, a gente sempre fala que a gente vende é o serviço em si. Eu disse, não, você vende a partir de hoje. A profissional que faz ali o exame preventivo humanizado, você vende bem-estar, você vende alívio, né? Porque quem vai lhe buscar, né? Quem vai lhe procurar, muitas vezes está ali, sei lá, com uma candidíase de repetição, por exemplo, ela vai com desconforto, então você vai vender a solução, é um alívio, né? Para aquela dor. Então, a construção de autoridade, ela precisa ser construída com base em um problema, em uma dor, ou em problemas, ou em dores. E a partir desses problemas, você vai o quê? Gerar um desejo para as pessoas te procurarem. E esse desejo, ele só existe se você falar, se você realmente criar essa autoridade, falando o que você faz, falando o seu diferencial, executando, praticando, se movimentando. É isso que vai te trazer autoridade, tá? E aí eu coloquei aqui essa frase, ó. Você não precisa ser marqueteiro, mas precisa entender que marketing é sobrevivência. Achei Marketing incrível. não é? Marketing no negócio, vendas em um negócio é o coração de um negócio. Por isso que aí vai outro insight. Se você é um negócio pequeno, ou se você não começou o seu negócio, mas se você é pequenininho, se você tem pouco dinheiro ainda para investir, e se você tiver que investir, invista na área comercial. Porque a área comercial do teu negócio é que vai começar a te dar retorno, vendas, né? A conversão, vai atrair, na verdade, o teu público e vai converter para que entre dinheiro na tua empresa, para que a tua empresa cresça. Porque, como eu falei, empresa sem dinheiro, ela não sobrevive. Ela precisa ter o dinheiro, não basta ter vontade. É a minha vocação. Vocação não faz a empresa permanecer, tá? É preciso, além da vocação, do propósito, também ter uma gestão, certo? E essa é uma excelente dica para vocês. Outro ponto interessante é justamente esse aqui, ó, que negócio de saúde que só entende de saúde, ele quebra. Então, não adianta você querer abrir um negócio se você só entende da sua atividade finalística. Se você só entende de medicina, de nutrição, de enfermagem, não adianta. Porque nenhum negócio vai sobreviver dessa forma, tá? Você vai precisar, eu não estou falando que você vai precisar ser o melhor, que você vai precisar se aprofundar, mas você vai precisar saber o que é vendas, o que é marketing, o que é posicionamento, o que é precificação, o que é jornada do paciente, o que é que uma secretária faz. Você vai precisar minimamente saber sobre a estruturação do teu negócio. Porque se você não conhece, o que é que você vai fazer? Você vai entregar para outra pessoa, né? Mas quando você terceiriza e entrega para outra pessoa, você não vai monitorar o que ela está fazendo?
Então, você precisa conhecer o seu negócio, tá? Então, Alana, mas eu só conheço da área da saúde. Não tem problema, conecta com a Patrícia, busca informação. Hoje a gente está numa época que a informação é muito fácil, muito acessível, né? A gente consegue através de YouTube, através do próprio Instagram, né? Quanto conteúdo não é compartilhado ali com a gente de forma gratuita, tá? Então, não abra o teu consultório, não abra o teu negócio, não deixe o teu trabalho se você não entender sobre negócios, tá? Sobre gestão. Procure ajuda e procure o conhecimento, pelo menos ali um mínimo, para que você entenda o que você está fazendo. Porque senão, o que é que vai acontecer? Aí abriu o meu CNPJ, todo mundo fica super feliz. E ali passa um mês e não entra paciente, passa 2 meses e não entra paciente, e aí o teu dinheiro de reserva vai acabando, e aí bate o desespero. Aí você diz: não, o mercado está saturado. A enfermagem está saturada, a medicina está saturada, é uma faculdade em cada esquina. Não é o mercado que está saturado. Fomos nós que não fizemos ali o feijão com arroz, o básico bem feito. Então, não é o mercado. O que você faz para se diferenciar, é o que você faz para entender sobre o teu negócio, é o que você faz para construir e solidificar a tua carreira na rocha, tá? Então, esses 3 pontos são pontos essenciais que eu quis trazer aqui para vocês nessa nossa conversa, tá? E para fechar, deixar assim bem consolidadozinho para vocês, eu trouxe essa frase aqui, ó, que eu vou falar e vou repetir. Você não precisa esperar ter uma clínica para começar a pensar como estrategista. O futuro que você quer começa no posicionamento que você escolhe hoje. Vou ler novamente. Você, Thaís, você, Cinder, você, Patrícia, você, Alana, você que está assistindo essa aula, você não precisa esperar ter uma clínica, um consultório, uma empresa de consultoria, um laboratório, para começar a pensar como um estrategista. O futuro que você quer começa no posicionamento que você escolhe hoje. Então, o que você escolhe fazer hoje, no dia 17 de junho, diz muito sobre o teu futuro, Thaís. Diz muito sobre o teu futuro, Cinder. Então, por isso que as nossas escolhas precisam ser sábias, escolhas realmente com discernimento, para que no futuro, quando o momento certo chegar, quando a porta abrir, a gente esteja preparada. Para que vocês não façam o que a Lana fez. Quando o momento chegou, eu não estava pronta. E aí eu sofri. E aí eu adoeci, e aí eu tive que correr atrás do prejuízo porque eu não me preparei. Tá bom? Não sei se você tem Amém! alguma dúvida. Que delícia te ouvir, Alana. Gratidão, minha amiga. Tem umas perguntinhas aqui para tu. Vamos lá. Ó, a Thaís colocou aqui, qual a diferença entre PJ e CNPJ? E para Certo. nós que estamos começando a empreender, qual a melhor? O que você indica, ser um prestador de serviço ou PJ e CNPJ? Veja aí as Excelente perguntinhas. pergunta. Excelente pergunta, Thaís. Olha só. Começa com depende, mas eu vou explicar, tá? Depende do que você quer. Inicialmente, a diferença do PJ para pessoa física, eu diria que em termos financeiros é a alíquota que a gente chama é a porcentagem que você vai pagar menor de imposto, tá? Então, dependendo ali, eu não vou entrar nos termos técnicos, mas se você for um simples nacional, se você for uma pessoa jurídica instituída, dependendo de onde você se enquadre, você vai pagar menos imposto do que uma pessoa física, tá? Mas é plenamente possível que você comece o negócio sendo uma pessoa física, porque é o momento que você está se estruturando, tá? Como eu te falei, agora depende. Se o teu negócio for um negócio que for crescendo aos poucos. Agora, se você quiser ser uma clínica, abrir uma policlínica, uma clínica, aí realmente eu vou te dizer, ó, abre o teu CNPJ. Mas se você quiser começar, por exemplo, ali, atendendo
no consultório apenas aos sábados, porque você trabalha durante a semana no serviço público, então você quer fazer essa migração aos poucos, é plenamente possível. Em relação a registro de um conselho, você não precisa, para ter um consultório, também ter CNPJ, tá? Não precisa. Você pode, como pessoa física, fazer o teu registro do consultório, certo? O que você vai precisar é de um alvará do local que você vai estar atendendo, seja no cowork, seja num consultório alugado, ou seja num consultório próprio. Aí você vai precisar comprovar esse vínculo através de um contrato de aluguel, mas não necessariamente você precisa ser uma pessoa jurídica. Uma outra diferençazinha que eu acho interessante, que não é mais financeira, é porque a pessoa jurídica, ela traz uma credibilidade para o mercado. Então, assim, quando você vê um profissional que tem uma empresa constituída, ela traz uma certa segurança para quem está contratando o serviço, me entende? Entende o que eu estou falando? Mas não é obrigatório você já começar com o CNPJ, até porque você vai ter um custozinho ali com a abertura do negócio, você vai ter que pagar um contador, né? Você vai ter ali o custo de manutenção, então tem um custozinho maior. Mas, como eu falei, depende do negócio, tá? Tem que avaliar a estratégia, tem que avaliar o teu plano, o teu planejamento de carreira, o teu plano de negócios, o que é que você busca, em quanto tempo você busca crescer, tudo isso precisa ser avaliado. Quanto é que você vai faturar inicialmente, tá? Vários fatores a gente precisa avaliar. Muito Sanou bom. sua dúvida? Mais ou menos, eu vou ter que assistir tudo depois, porque travou aqui. Acho que não era para mim ouvir o que eu perguntei. Nenhuma, nenhuma das respostas eu escutei. Saí várias vezes, caiu a conexão de verdade mesmo, assim. Eu vou voltar depois, quando a Paty mandar, e daí eu ouço, e daí se continuar eu te chamo no particular. Mas obrigada, Lana, de qualquer forma. Imagina. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez, né, se não falhar muito aí, talvez traga aí também mais clareza. Alana, a questão ali do PJ e o CPF, porque nós conseguimos também fazer a nota fiscal pelo CPF, né? Sim. A diferença, e eu acho que ela vai pegar agora, é a Aham. alíquota, que é a porcentagem do imposto. Como pessoa física, você consegue emitir, obviamente, você tem que emitir nota fiscal também, tá? O seu Sim, paciente vai pedir, e aí você vai ter que sim. emitir essa nota para você ficar regular junto à Receita, né? Junto à Prefeitura. Mas a diferença é o quanto você vai pagar, o que a gente chama de alíquota. Sim. Se você vai pagar, por exemplo, 16% como pessoa física, você pagaria 6% como pessoa jurídica. Então, a diferença é a alíquota, que é a porcentagem, tá? Entendi. Mas, como pessoa física, você pode, naturalmente, emitir notas fiscais também. Maravilha. Aí eu tenho outra pergunta. Pode fazer. Na época, quando eu comecei a atender como enfermeira, saí da faculdade, eu já fui abrir esse CCM. O CCM, que é o Cadastro de Contribuintes Mobiliários, foi gratuito, né? O cadastro pela prefeitura. Depois de um tempo começou a chegar aqui em casa e comecei a pagar. Falei, meu Deus, vou cancelar, né? Isso daí. Mas honestamente, eu ainda não cancelei. Por quê? Hoje eu tenho um negócio, tenho um CNPJ e faço meus atendimentos dentro, né, do meu consultório, que seja ele online, que seja presencial, é muito mais online. Mas a pergunta, né, eu preciso manter esse CCM, mesmo pagando o CNPJ? Ó, só para O clarear, tá? CNPJ, certo. Eu não atuo mais como enfermeira assistencial. Posso até um dia voltar sem nenhum problema, mas hoje, eu não faço atendimento ao paciente, e sim aos profissionais com mentorias, né? Certo. Então, hoje eu tenho um lugar, é esse espaço aqui que eu tenho. Para este lugar, aparentemente, né, não tenha nada assim que exija
documentos, né? Porque eu não estou trazendo pacientes até aqui, fazendo procedimentos, enfim. Mas esse CCM, você acredita ser ali algo que Ó, é esse, necessário? o que é que, hoje em dia, qual é o teu regime? É simples nacional, sabe me dizer? Não, não é nem Simples Nacional ainda, é só o é o MEI, MEI. É MEI? Ah, tá. Aham, ainda é MEI. Porque como MEI você não poderia nem estar atuando. Outro ponto importante, eu vou entrar na questão do Aham, CPM. Como MEI, vocês não podem atuar como profissional da saúde, tá? MEI não pode. Então, se você quiser prestar serviços de enfermagem, por exemplo, você não pode ser MEI, certo? Por quê? Profissional da saúde é profissional liberal. Então, a própria isso. legislação não permite, certo? No seu caso, Patrícia, pode, porque a tua atividade finalística hoje é o ensino. Então, Isso, é o exato. ensino, tá? Aham, Então, é bom olhar lá no teu cartão, no CNPJ, quais são as atividades que estão lá, e a gente uhum, vê com o contador, porque eu posso falar assim, ah, não, não paga, mas eu não sei o porquê foi emitido à época e como está a situação. hum, Mas tá. aí é bom, e assim, eu fico com receio de falar sem ouvir o teu contador, entende? Sim, sim, Mas, se você pode atuar hoje como MEI, você pode. Não poderia se sim, você ainda estivesse trabalhando com paciente. Aí você não poderia, sim. estaria irregular. Mas com o paciente, cada órgão, por exemplo, o Corém tem lá a legislação que ele autoriza através do cadastro do enfermeiro liberal, que é o RT responsável. responsabilidade técnica do Isso, empreendedor, né? isso. Então, através desse registro, ok. Ok, Mas esse registro também independe do MEI? isso. O MEI como é que eu posso explicar de forma prática para vocês? Existem várias modalidades de empresa, tá? Isso. Existe a Eireli, existe Simples Nacional, existe Aham, Sociedade Anônima, existe várias modalidades. O sim. MEI é uma modalidade mais simplificada, certo? Se eu for abrir um comércio, eu posso abrir um MEI, tá? A questão excetua-se profissionais liberais porque a lei não permite. Então, vamos lá, vou tentar explicar a questão do conselho e a questão da empresa MEI. Tá. Uma coisa, lembra que eu falei assim, ó, para você ter um registro, o seu cadastro do consultório no conselho, você não precisa ser empresa? Lembra que eu falei? Você não precisa ter um CNPJ. Certo. Só que, se você optar por ter o CNPJ e abrir um MEI, você não vai conseguir, provavelmente, cadastrar lá no Corém, o teu consultório. Tendo o MEI, não consegue fazer o cadastro no Corém? Se No eles forem IFP? analisar que você está lá instituído, criado como um MEI, se eles Hum, verificarem isso, possa ser que eles neguem o teu cadastro, o teu registro. nossa. Só que é independente, você está entendendo? Só que Sim, para aham. fins fiscais, você não poderia. No conselho, dependendo, eles deixam até passar, porque não é uma obrigatoriedade. Mas se eles Sim, observarem, eles podem dizer: peraí, você aqui é enfermeira, é profissional sim. liberal e está com o MEI. Você não pode. Mas essa responsabilidade técnica do empreendedor, por exemplo, se hoje eu tivesse uma principal atuação como enfermeira, tenho meu espaço, minha clínica, aí eu começo a crescer, faturar ali, né, horrores, glória a Deus, né? Mas vamos trazer essa suposição. Então, eu tenho a minha clínica, comecei a prosperar bastante, já tenho o registro lá no Corém, porque, né, pelo posicionamento de enfermeira liberal. Quando eu começo financeiramente ultrapassar ali as questões ali de fins contábeis, né? Eu não tenho que fazer outras alterações, como Simples Nacional, e ir crescendo? No Corém, não. Aí é contábil mesmo, tá? É a empresa, vai ser a modificação da natureza empresarial, certo? Ok, Então, é aí que entendi, você faz, é a modificação da natureza. Quem faz isso é o perfeito. contador.
No Aham, Corém, não. O que é que o Corém quer? O sim, Corém quer saber quem é, no caso do consultório, se é só você, eles nem emitem a CRT. Porque se é você que está dando, cadastrando o seu consultório, você que é responsável pelo serviço. sim. No caso de clínica, é obrigatório ter a CRT, Certidão de Responsabilidade Técnica. Então, para o Corém, o Uhum, que é que eles querem? Que você, Patrícia, que tem um consultório, esteja registrado. Para quê? perfeito. Você esteja legal e que o Corém saiba que no momento que for necessário fiscalizar o teu exercício, eles saibam qual é o teu endereço, onde você está localizada. Então, para Sim, o Corém, não é necessário minúcias em termos de consultório relacionadas a CNPJ. É tanto que entendi. você pode fazer o cadastro como pessoa física. Agora, para fins contábeis, para recolhimento de imposto, é que faz diferença, tá? Entendi. Então, Perfeito. quando eu falo que a legislação não permite que o enfermeiro abra uma empresa como MEI, é porque não existe essa atividade que a gente chama QNES. É bem técnico o Isso, nome, pronto. Lá no MEI não existe essa atividade, serviços de enfermagem. Não existe, porque não é possível ter. Mas um vestuário, um comércio em geral, você consegue abrir um MEI, tá? uhum, Então, para atividades em que você seja um profissional liberal, você tem que optar por uma outra modalidade. Uma sociedade simples, um tem pessoal. diferença do profissional liberal que tem atuação residencial e aquele profissional que possui sua clínica? Existe diferença de documentos para o Corém ou não? Sim, porque se for uma clínica, a clínica obrigatoriamente ela vai ter que ter uma CRT. Tá? Ah, Então, por exemplo, uhum, se for uma clínica médica, qual é a atividade finalística? Médica. Então, onde é o registro? No CRM. Se for uma clínica de vacina, qual é a atividade finalística? Enfermagem. Então, registro no Corém, tá? perfeito, Existe uma diferença em registro de empresa no Corém e registro de clínica e consultório, tá? perfeito. São coisas distintas. Então, essa Aham, clínica, ela precisa ter o registro de empresa, que já é outra coisa, tá? sim, Para o registro de empresa, sim, ela vai precisar do CNPJ. E aí, no caso legal. do registro de empresa, ela vai pagar, inclusive, anuidade de pessoa jurídica. No caso do Uhum, consultório, não tem a cobrança da anuidade. Você não paga anuidade, você só precisa pagar uhum. a anuidade da sua inscrição como enfermeira, Isso, na inscrição, aham, tá? E outra legal. coisa que é importante também, eu acho que a maioria aqui é profissional de enfermagem, né? Sim, Né? a Eu mais não sei grande se massa, aham. tem técnicos de enfermagem, mas técnicos de enfermagem não Temos. O podem Cinder, ter. aham. O Pronto. Cinder é Aí, o técnico. técnico de enfermagem pode empreender? Pode. Agora, existe uma limitação para abertura de empresa como atividade de enfermagem. Você pode ser uma empresária, mas aí você vai ter que contratar uma enfermeira para que ela seja a Sim. responsável técnica do teu negócio. Porque Uhum, o técnico de enfermagem ele não tem essa, segundo a lei do exercício profissional, né, ele não tem essa autonomia, tá? Então sim. precisa ter ali um enfermeiro junto a ele, certo? Mas existe Isso. aí vários técnicos de enfermagem empreendendo. Teve até uma técnica de enfermagem que ela foi reconhecida, ela criou eu esqueci agora, mas é uma máquina que não sei se é de transfusão de sangue, enfim, foi um projeto bem grandioso e ela foi Que lindo. reconhecida nacionalmente por esse projeto, sabe? Uma Ah, startup que ela abriu. Então é possível, mas precisa ter esse cuidado, certo? Porque sim. enfermagem ou o técnico de enfermagem, ele não pode trabalhar ali de forma autônoma, tá? Uhum. Ô, Uau! Alana, o terapeuta pode ter MEI? Se o terapeuta, ele é profissional da saúde, é profissional liberal, não pode, tá? Não Por pode. exemplo, eu sendo enfermeira, não posso, sendo enfermeira e terapeuta, não posso ter o MEI, isso? Não pode. Nem não. Não, Porque você é também profissional não. liberal. É profissional Tá. liberal, não pode. Se em Enfermeiro, alguma. médico, dentista, nutrólogo, foi profissional liberal, não pode. MEI não pode. Tá. Aí Quando eu entra deixar o de ser.
TE, pelo Corém, Thaís. O que é o do empreendedor, né? Aham. Ok, eu vou fazer isso mais para frente, agora ainda não, mas sim, eu Sim. vou trazer muita informação jurídica, né? Jurídica para gente É, que é desconhecida ainda da grande é, maioria, né? e essas questões que eu estou falando não são nem tão, é mais contábil. Eu estou falando assim porque, né, eu vejo no dia a dia, mas é bem mais contábil. Então, assim, não precisa também se preocupar tanto, sabe, Thaís? Porque o que é que acontece? Se você for abrir uma empresa, o próprio contador, no momento da abertura, ele vai te dizer, ó, o melhor para você é essa modalidade, tá? Quando você for Uhum. crescendo, a gente muda o teu regime. Por quê? Muda a tributação, tá? Então não precisa se Sim. preocupar com esses aspectos, porque como você obrigatoriamente vai ter que ter um contador para abrir a empresa, não se abre sem um contador, aí ele vai te explicar. É bem comum para eles isso aí, tá? Mas em relação ao que você precisa saber é se você for atuar como pessoa física, né? E você for fazer o registro junto ao conselho. Aí você precisa fazer esse registro. Você não pode estar atuando sem ter essa autorização, essa habilitação para que você trabalhe, tá? Ok, eu vou ir atrás, porque eu não tenho, realmente não, não tenho, faço a assistência da enfermagem, mas é fora do hospital, mas não tenho esse registro, eu vou buscar ele, pode deixar. Obrigada. Nada. E tem outros documentos também, eu sei que não é o objeto aqui, mas tem outras coisas que a gente utiliza na atividade, no departamento da atividade finalística e entra também como dentro do departamento, vamos dizer, administrativo, que são alguns documentos que traz uma segurança para a atuação do profissional, tá? Que são termos de consentimento, livre esclarecido, para quem trabalha, né, com as imagens, tira ali foto do antes e depois, que precisa comprovar também o termo, a autorização do paciente da imagem, tá? Com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, existem alguns documentos que vão dar segurança jurídica no momento da sua atuação. Por exemplo, eu vou inserir um DIU, eu preciso ter um termo de consentimento, eu preciso esclarecer. É o meu dever, é um dever informacional que eu tenho perante o meu paciente. Então, eu preciso informá-lo. Através de quê? Verbal? Não, que não tem como você provar. Tem que ser através de instrumento, através de um documento, tá? Contrato de prestação de serviços, tá? Que muitas vezes a gente faz. Ah, vou fazer 10 sessões de auriculoterapia. E aí você faz verbal, e aí depois, quando a paciente falar, quero meu dinheiro de volta, porque eu só vou fazer 5 sessões. E aí? Sim. Então, às vezes, Importante. né, dependendo do serviço, um contrato de prestação de serviço é de extrema importância. Vai evitar muita dor de cabeça, muita fadiga, muito estresse, né, na Uhum. vida da gente. Maravilha. Temos tudo isso no mapa mental, Thaís. É, muita coisa a gente tem mesmo, mas assim, realmente são muitas informações, né, para você olhar, fazer uma visualização de tudo que você tem que fazer, de tudo que é possível naquele momento, né, para você ir caminhando, né? Então, o planejamento é uma parte muito fundamental mesmo de tudo isso. Ai, Alana, que delícia essa conexão maravilhosa. Você é incrível. É, Não, o tema, ele é extremamente essencial para nós, né? Mas quando a gente se conecta com pessoas, né, que facilita essa jornada, esse caminho de uma forma mais suave, com amor nas palavras, né? Porque nós temos muitas crenças limitantes, né, mediante a profissionais e profissionais, né? Você sabe disso. E não é o advogado, tá? Pelo amor de Deus, tá? Na verdade, é geral. É sim, geral, né? Então sempre tem ali algo místico, né? Para poder falar sobre qualquer tipo de profissão. Mas eu tô assim, literalmente apaixonada pela forma como você lida com a gente, né? Através das informações, a clareza que você traz. O jurídico, desculpa, mas é um negócio chato pra caramba, né? Então, quando a gente se conecta com pessoas que facilitam esse caminho, é de ficar encantada, de querer buscar fazer as coisas correto, né? Porque
talvez ali, às vezes, o que cansa é a gente já pensar nisso como algo trabalhoso, já pensar nisso como, de repente, cara, não tenho ninguém para indicar, será que realmente é o certo? Enfim, a questão do elo, da confiança, da conexão, e você transborda tudo isso. Então, gratidão imensa pela sua clareza, pelo seu carinho em tratar, né? E nos direcionar, nos acolher, e toda essa expertise como você conduz. E realmente é sobre isso, não é somente, né, sobre a advocacia, a enfermagem, não é só algo técnico, a gente precisa de todo esse embasamento, porque o mundo empreendedor requer de todas essas informações, né? Talvez você não se aprofunde, mas pelo menos o mínimo, o básico, a gente precisa ter o conhecimento até então, né? Uma para conhecimento, porque nunca é demais, e outra para, né, a gente não permitir que as pessoas também passem as pernas, né, passe a perna na gente. Cara, tem assim várias situações que eu me sinto enganada, isso é muito ruim. Então, quando a gente se conecta verdadeiramente com pessoas que facilitam esse caminho, que seja em qualquer área que se encaixa dentro do que a gente faz, você entrega, né? Ai, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, né? Então, isso é maravilhoso demais. Mas, ó, meu carinho, minha admiração, meu respeito, Eu que tremendo, tremendo pelo seu agradeço. trabalho. Agradeço demais, que bom. É assim, muito conteúdo, eu tentei sintetizar ao É máximo, porque, né, perfeito. é muita coisa para falar, mas eu espero que tenha sido de alguma forma útil para vocês, tá? Muito. Agradeço mais uma vez, Patrícia, por essa oportunidade de estar conversando com vocês. Nossa, É uma das coisas boas na nossa profissão é a gente ser útil de alguma forma para as pessoas, né? Então, contem comigo. E para o que precisar, na verdade. Espero que vocês sejam empreendedoras mesmo, que vocês sim, lidem aí com os obstáculos da vida, porque a gente só cresce com obstáculos. Então, desejo muitos obstáculos sim. para vocês, muitos problemas Amém. também para vocês resolverem, porque é com os problemas que a gente cresce. Se não fossem Exato. os problemas, nós estaríamos estagnados, né? Estagnados, Então, muitos exatamente. problemas para vocês também. Vamos resolver principalmente essa vida para que a gente possa crescer mesmo. Sim, nos apoiar, exatamente, minha amiga. Bora tirar uma foto linda. Cinder, consegue, meu amigo? Deixa eu colocar esse negócio aqui para carregar, senhor. Se tiver de pijama, venha de pijama mesmo. Ai, Deus. Bora lá. Vou tirar aqui uma fotinha nossa. Ó. Um, dois, três e. Aí, maravilha. Lindezas. Perfeito. Gratidão mais uma vez. Vou compartilhar nossa fotinho lá no grupo. E é isso, estamos junto, Alana. Gratidão pela confiança também. Queremos muito você do nosso ladinho aí da Como Sol. Estamos aí crescendo, né? Aquele convite que eu fiz para você, para a Thaís também eu fiz. Só estou alinhando algumas expectativas para poder entender melhor qual o objetivo de tudo isso, né? Porque precisa, né? Isso para todos. E estamos juntos aí nessa jornada, nessa crescente. Ah, Cinder, tudo bem, meu amigo? Vamos aproveitar aí que deu para tu abrir, vamos tirar outra foto. Um, dois, três e. Aê, maravilha! Mas é isso, gratidão, queridos, pelo tempo de vocês aqui, né? Em querer buscar, aprender, se conectar. Sou muito grata por isso também. Nada paga essa troca. É verdade. Nada, É nada, verdade. né? É Então, verdade. ó, um Um super beijo beijo. no coração de vocês, bom descanso. Vou dormir muito quentinha hoje por excesso de informações calorosas e necessárias. Obrigada, viu, Alana? Eu Thaís, que Boa parceira de guerra, noite. gratidão. Cinder também, parceira de guerra, gratidão, meu amigo. Um super beijo para todos vocês, viu? Até daqui a pouco, então. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.